Olá, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está aqui conosco mais uma vez. Nós estamos continuando a nossa série Os Evangelhos, né? Nós vamos para o nosso segundo vídeo da série. Eu espero que você fique aqui comigo. Se você tem a sua Bíblia aí, já busque ela. Nós vamos falar um pouquinho da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar mais um pouco sobre os Evangelhos, né? Os Evangelhos são os 4 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós estamos num projeto de 4 séries, uma que fala do Antigo Testamento, uma que diz sobre os Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, e nós vamos pegar histórias desses evangelhos. Nós também estamos fazendo uma série sobre as cartas do Novo Testamento e também uma série sobre fundamentos. Então fica conosco aqui nesse tempo. Vai ser um tempo de crescimento e de aprendizado para as nossas vidas. Quanto mais nós meditamos na palavra do Senhor, mais nós somos edificados. Salmo capítulo 1 diz que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite será como a árvore plantada junto a um ribeiro de águas, cujas folhas não caem, o fruto dá na sua própria estação, e tudo quanto fizer prosperará. E é isso que eu desejo para a tua vida, é isso que eu espero para você. E aqui no texto que nós vamos ler hoje do Novo Testamento, dos Evangelhos, que é a nossa série, eu vou ler lá no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas. E eu vou ler no capítulo 1. No capítulo 1 eu quero ler a história ali de um casal, os pais de João Batista. E eu quero meditar com você sobre a história desse casal, porque ela pode ser a história de algumas pessoas, de alguns de nós em algum momento da nossa vida. Pode estar acontecendo aquilo que aconteceu com esse casal, que era um casal abençoado nas mãos de Deus, não é? E abra sua Bíblia ali, Lucas capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 5, Lucas capítulo 1, a partir do verso 5. Se você escutar muito barulho aí, que tem obra aqui do lado, aqui o pessoal está quebrando lá, tem muito carro passando, mas vamos aqui ficar atentos aqui àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir, nós vamos vencer, edificados na palavra de Deus. Diz assim, Lucas capítulo 1, a partir do verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abiás. A mulher dele era uma das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. A história aqui está falando de um casal sacerdotal, um casal que tinha uma vida com Deus, um casal que tinha uma vida de devoção a Deus, uma vida santa diante de Deus. O próprio texto vai dizer ali que esse casal ele era justo diante de Deus, ou seja, era um casal piedoso. O que é ser piedoso? Ser piedoso é você ter respeito pelas coisas que são santas, é você ter respeito pelas coisas de Deus. E esse era um casal que tinha respeito pelas coisas de Deus. E eles passavam por uma questão na vida, né? Eles tinham uma dificuldade na vida. E qual que era a dificuldade deles? Isabel, ela não podia engravidar, ela era estéril. E eles não tinham filhos. E provavelmente, nós vamos ver aqui no texto, esse era um dos pedidos, uma das orações que esse casal fazia a Deus. Mas aconteceu que o tempo passou. O texto nos revela que esse casal já era avançado de idade, já eram idosos, não é? Já tinha passado o tempo de ter filhos. Mas era uma luta que eles tinham, era algo que eles tinham dentro deles. E agora Deus vai trabalhar nisso aqui na vida desse casal. É interessante como que Deus age no sobrenatural, de uma forma imprevisível. Não é? Deus age de uma forma imprevisível. E vai acontecer que Zacarias ele vai para o seu turno do templo. Ele vai lá servir no templo, né, como um sacerdote de Deus. Tinha os trabalhos que o sacerdote deveria realizar no templo e era o turno dele, era a vez dele de entrar lá para realizar o trabalho sacerdotal. E quando ele chega no templo, quando ele entra para fazer o seu trabalho, naquele dia ele é surpreendido por uma visita. Mas não era uma visita qualquer, não era uma visita humana, não, era um anjo do Senhor, Gabriel. Gabriel vai visitar Zacarias dentro do templo.
E Gabriel ele vai chegar e é interessante. A forma com que Gabriel chega diante de Zacarias. Presta atenção. Aí mesmo no capítulo 1 de Lucas, no verso 13, diz assim, ó: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Olha que bênção, irmãos. O anjo chega para Zacarias agora, dentro do templo, e o anjo vai dizer para ele assim: olha, a tua mulher vai dar luz a um filho. Você foi abençoado, Deus ouviu a sua oração e a tua mulher vai dar à luz a um filho. E aqui tem algumas coisas que chamam a minha atenção. Primeiro, é como esse casal justo diante de Deus, um casal que permaneceu justo diante de Deus, mesmo quando eles estavam passando por uma dificuldade na vida, quando por muito tempo, talvez, uma oração parecia não ter sido ouvida por Deus e não ter sido respondida por Deus. Por quê? Porque esse casal, mesmo na sua velhice, eles eram justos diante de Deus, estavam ali justos diante de Deus, porém, ainda assim não conseguiam ter filhos. E como que eu sei que essa era uma oração daquele casal? Porque quando o anjo chega diante dele, quando o anjo se apresenta a Zacarias, o anjo diz para ele assim, ó: a tua oração foi ouvida. Ou seja, era algo que eles já haviam orado, era algo que eles tinham pedido, era algo que eles tinham clamado, e talvez clamado por tanto tempo diante de Deus. Nós conhecemos muitas pessoas que estão passando pelo mesmo problema, ou passaram pelo mesmo problema, de querer um filho, de engravidar, e nós vemos que é uma busca. Às vezes usam todos os recursos, e tem que usar mesmo. Para quem quer, para quem sonha com isso, use todos os seus recursos, na medicina, naquilo que conhece, no conhecimento, e também na busca a Deus. Aquele casal também já havia buscado a Deus para que esse milagre acontecesse na vida deles, na vida de Isabel, na vida de Zacarias. Eles queriam um filho. Mas não aconteceu no tempo que eles esperavam. Já eram avançados de idade. Mas uma coisa é certa: eles permaneceram justos diante de Deus. Mesmo com a aparente oração não ouvida deles. Mesmo que aparentemente, até aquele momento, até a idade já avançada, parecia que a oração deles não havia sido ouvida por Deus, porém, mesmo assim eles permaneceram justos e trabalhando na obra e na casa de Deus. E é uma coisa que primeiro nós devemos entender: por que era um casal tão abençoado e por que Deus fez bênção tão maravilhosa na vida daquele casal. E o anjo anuncia a Zacarias: olha, a tua mulher vai ficar grávida. A tua mulher vai ficar grávida e o filho que vai nascer não é qualquer um, não. O filho que vai nascer é alguém diferente, alguém especial. Nós conhecemos, nós sabemos a história de quem é João Batista. João Batista, ele é o precursor de Jesus Cristo, aquele que veio preparar o caminho para Jesus Cristo. Aqui na nossa igreja nós temos um lema, e o lema é Mateus capítulo 3, verso 3, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E esse texto está falando de João Batista. João Batista é a voz que clama no deserto e prepara o caminho do Senhor, endireita as veredas para que o Senhor venha, para que o Senhor se manifeste. É isso que João Batista fez na primeira vinda de Jesus. E esse é um dos nossos chamados como igreja hoje, para a volta, para o retorno de Jesus Cristo. Nós entendemos e compreendemos isso. E o anjo fala: o menino vai ser uma bênção, ele vai ser cheio do Espírito Santo, ele vai converter o coração dos pais, ele vai ser usado, ele vai preparar o caminho do Senhor. Olha, o menino será uma bênção, o menino será uma bênção. Irmãos, que maravilha, quando Deus ouve a nossa oração. Mas aconteceu que Deus ouviu a oração de Zacarias no momento que talvez ele
já não estava com aquela fé tão forte no seu coração. E de uma certa forma Zacarias ele vai dar uma vacilada na fé, porque ele vai questionar, não é? Se você pegar o texto aí, ainda com a sua Bíblia aberta, eu espero que esteja, no livro de Lucas, no capítulo 1 e no verso 18, a hora que o anjo acaba de anunciar o nascimento, que a bênção vai chegar, anunciar que Deus ouviu a oração, que o filho vai vir, Zacarias responde. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e minha mulher também já tem idade avançada. Ele duvidou. Foi uma palavra de dúvida que ele vai lançar diante do anjo Gabriel, né, que estava ali enviado por Deus para declarar a bênção na vida dele. E o anjo respondeu para ele. E o anjo respondeu: eu sou Gabriel, estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. Olha o que aconteceu. Aconteceu que na hora que Deus declarou a bênção, chegou o teu tempo, chegou a tua hora, eu ouvi a tua oração, eu vou fazer na tua vida, eu tenho um propósito com você, o que você me pediu se encaixa naquilo que eu quero para o mundo, o seu pedido, a sua oração, a sua necessidade se encaixa com aquilo que eu quero fazer também. Eu tenho um projeto para você, eu tenho um projeto para o teu filho que você tem orado para que tenha, eu tenho um projeto. Mas Zacarias, ele duvidou daquilo que Deus estava falando, e o anjo vai falar assim: olha, eu sou Gabriel, eu sirvo diante de Deus. Em outras palavras, ele está falando assim: eu sou Gabriel, eu ouvi isso da boca de Deus, eu ouvi da boca de Deus, eu ouvi direto dele isso daqui. E nós já aprendemos aqui nos nossos vídeos que Deus é a verdade, se saiu da boca de Deus é a verdade. Então Gabriel fala assim para ele: eu ouvi da boca de Deus, eu sou Gabriel, eu sirvo diante de Deus. E eu vim aqui trazer essa notícia boa para você, mas porque você duvidou, porque você não creu, você não vai falar até que se cumpram todas as coisas que lhe foram anunciadas. Ou seja, você não vai mais falar, ele ficou mudo. Zacarias ficou mudo por muito tempo. É interessante que você vai ler aí, vai passar toda a gravidez de Isabel. Isabel, ela fica grávida. E vai passar toda a gravidez de Isabel, não é? E Zacarias mudo. Tem a visita de Maria, que também, depois de 6 meses, o Espírito do Senhor a visita e ela gera, ela concebe a Jesus Cristo. E ela vai visitar Isabel grávida, Maria grávida, e quando as duas se encontram, fala que a criança que estava no ventre de Isabel pulava, agitava, porque ele foi cheio do Espírito Santo, como o anjo já havia anunciado, ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre. E quando ele encontra o Salvador, mesmo no ventre de Maria, ele já responde aos... Irmãos, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele responde à presença de Jesus Cristo. Ele se agita na presença de Jesus Cristo. Ele responde, ele tem algo que vai acontecer com ele. Jesus é importante demais, irmãos, para nós que somos cheios do Espírito Santo, ficarmos indiferentes com a sua presença. É por isso que quando nós sentimos a presença do Espírito Santo, uns pulam, uns gritam, uns choram, uns se alegram, riem, uns exaltam, uns louvam, profetizam, irmãos, alguma coisa acontece. João Batista já no ventre, cheio do Espírito Santo, se mexe, se rebate, se revira no ventre de Isabel. E está acontecendo tudo isso, está passando o tempo, Isabel vai grávida, vai crescendo. E todo o tempo que Isabel concebeu, gerou ali aquela criança no seu ventre, esteve grávida, tudo o que aconteceu com Maria indo ali visitar, todo aquele tempo, Zacarias estava mudo. Há uma consequência para a incredulidade, irmãos. A incredulidade, ela gera consequências na nossa vida. A incredulidade, quando nós agimos com incredulidade diante da palavra de Deus, há uma consequência que é gerada na nossa vida. Era o momento mais esperado da vida de Zacarias. Era o momento para ele mais aproveitar, era o momento para ele mais se alegrar, né, com aquilo tudo que estava acontecendo, com tudo que Deus estava fazendo na vida daquele casal, daquela família. O sonho deles estava acontecendo e talvez
num dos melhores momentos da sua vida, Zacarias passou por ele mudo, sem conversar, como resultado de incredulidade. Mas ele era um homem bom, ele era um homem justo diante de Deus. Mas deixa eu falar para você, a incredulidade, mesmo para aquele que é justo, mesmo para aquele que é bom, mesmo para aquele que tem um conhecimento da palavra de Deus. Olha, era um casal sacerdotal, Zacarias era aquele que servia dentro da obra de Deus e fazia com temor e com amor. Não é? Era justo diante de Deus, piedoso, mas olha só, mesmo assim, quando nós temos uma atitude de incredulidade com aquilo que Deus está falando a nós, está declarando sobre a nossa vida, isso tem uma consequência na nossa vida. E ele teve que passar os momentos ali da gravidez de Isabel sem poder conversar, mudo, não é? Eu penso comigo que, de uma certa forma, como ele gerou essa incredulidade no seu coração, o fato dele ter ficado mudo, irmãos, foi um castigo, sim, foi algo difícil para ele, claro que foi, mas também foi uma provisão de Deus. Por quê? Porque se for para falar incredulidade, se for para declarar incredulidade, é melhor não falar nada, não é verdade? Se for para declarar algo que é contra a palavra de Deus, se for para declarar algo que é contra aquilo que Deus falou, que Deus anunciou, mesmo que me pareça loucura, mesmo que vá contra os meus padrões, é melhor ficar calado. Nós podemos entender o que as Escrituras, porque tudo que está nas Escrituras é para nós aprendermos, é para nós compreendermos como que Deus faz e como nós devemos agir no mundo. Deixa eu falar para você. No dia da adversidade, quando você receber uma palavra de Deus na tua vida, muitas vezes dentro do teu coração, a incredulidade ela vai querer bater, o medo vai querer bater, não é? A incerteza ela poderá até querer chegar diante de você, mas não verbalize, não deixe isso sair pela tua boca. Sabe o que é melhor? É melhor você ficar mudo. É melhor você ficar mudo, não é? E receber a bênção de Deus do que você declarar incredulidades. E aquela bênção de Deus que poderia ser derramada na tua vida, muitas vezes ela não será. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus ela é como uma boa semente. Essa boa semente, que é a palavra de Deus, ela precisa de uma terra fértil. Uma boa terra para que ela possa gerar. Mas uma terra, quando ela começa a declarar incredulidade, a boca fala aquilo que está cheio o coração. Ou seja, uma pessoa que fala muita incredulidade é porque a incredulidade está sendo gerada dentro dela. E quando a incredulidade é gerada, ela estraga essa terra, ela atrapalha o crescimento da palavra de Deus. Ela mingua a palavra de Deus, ela não dá fruto, aquela palavra, aquela semente não dá fruto, mas não é porque ela não tem poder para dar fruto, não, é porque a terra ela não está sendo bem cuidada. Cuida da terra do seu coração e receba a palavra de Deus. Quando Deus declarar uma palavra sobre a tua vida, receba essa palavra. Não é? E se porventura, em algum momento, a incredulidade bater no teu coração, fecha a tua boca. Fecha a tua boca. Né? Como diz Paulo, né? Subjuga a tua carne. Subjuga a tua carne. Fecha a tua boca, fica em silêncio, fica quieto, fica mudo. É melhor ficar mudo do que declarar incredulidade. Irmãos, nós fomos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus. Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra. Tiago ele vai dizer assim que a língua ela tem poder de dar a vida e morte. O poder da vida e da morte está na língua. Nós temos um poder naquilo que nós falamos, então nós devemos tomar cuidado com a nossa boca. Zacarias, ele ficou mudo no tempo da gravidez. É claro que isso foi um castigo para ele, mas também é uma lição para nós. É uma lição que, para Deus, se for para agir com incredulidade, é melhor não dizer nada. É melhor ficar quieto, é melhor guardar no coração, é melhor ficar ali, lutar, batalhar contra aquilo e declarar aquilo que Deus está declarando, e nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Nós vamos ver isso. Veja que ele passa um dos melhores momentos da sua vida, e esse melhor momento da sua vida ele passa mudo, não é? Ele passa mudo. Mas deu tempo. Agora a Isabel vai dar à luz, deu tempo dela dar à luz a sua criança, e diz assim o texto, eu vou ler para você. Capítulo 1 de Lucas, a partir do verso 57. E quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela.
Aconteceu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais, perguntando ao pai. O pai ainda estava mudo. Olha só, o menino havia nascido, 8º dia, ia dar o nome para o menino, mas o pai ainda estava mudo. Não é? Fizeram sinais perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente, a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Olha que maravilha, irmãos, que aconteceu. O menino nasceu agora, 8º dia, ia dar o nome do menino. E todo mundo ali em volta agora, o milagre aconteceu, mas está todo mundo ali em volta agora. Isabel está ali e perguntam para ela: e aí, o nome dele vai ser o nome do pai, Zacarias? E ela vai falar: não, vai ser João, porque provavelmente Zacarias já havia comentado alguma coisa, escrito alguma coisa, falado da história para ela. E quando eles vão e perguntam para Zacarias, porque não tinha nenhum parente deles que se chamava João. Quando pergunta para Zacarias, Zacarias vai e escreve numa tábua: o nome do menino será João. Mas por que o nome do menino será João? Porque o anjo havia dito lá no começo, no princípio das frases do anjo e o nome dele será João. Agora, quando Zacarias se encaixa novamente com fé no plano de Deus, porque quando ele declara aquilo que o anjo declarou para ele, ele não declarou só que o nome será João, não é que ele só estava crendo que seria João, não. É que o menino nasceu, e o menino seria tudo aquilo que o anjo havia anunciado que o menino seria. O menino seria muito mais do que uma criança que veio para trazer alegria àquela casa. Não, havia um propósito na vida de João Batista, que era converter Israel, preparar o caminho de Jesus Cristo, trazer pessoas ao arrependimento. Esse era o ministério de João. E quando agora Zacarias declara que o menino vai ser chamado pelo nome que Deus havia determinado, ele se encaixa novamente no plano de Deus. Ele vem novamente para o plano da fé, para o plano de quem crê naquilo que Deus fala, naquilo que Deus está fazendo. Olha, é crer naquilo que Deus já está fazendo. E quando ele crê, ele começa a falar novamente. E é maravilhoso porque nos últimos versículos do capítulo 1 de Lucas, o Evangelho de Lucas, se você pegar aí, eu vou ler para você do versículo 67 até o versículo 79. Você vai ver o cântico de Zacarias. Você vai ver esse homem piedoso, esse homem que tinha uma vida com Deus, justo diante de Deus, que trabalhava para Deus, passou por um momento de incredulidade. E teve uma consequência, mas no momento que ele se realinhou ao propósito de Deus, no momento que ele voltou a crer naquilo que Deus estava fazendo, a anunciar aquilo que Deus estava anunciando, não é? a se alinhar com o propósito e com o plano de Deus. Olha o que aconteceu. Ele vai declarar um cântico, que é Lucas capítulo 1, a partir do verso 67. Eu vou ler aqui para você. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, ou glória, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, o seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, e para usar de misericórdia para com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, e o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E ele vai olhar agora para o seu filho e vai dizer: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados. Graça à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas. Ele está falando de Jesus Cristo, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz.
Olha, de novo, irmãos, eu acho maravilhoso, nós estamos falando do Evangelho de Jesus Cristo aqui. Talvez o Evangelho de Jesus Cristo, os 4 livros do Evangelho, são os livros mais lidos em todo o mundo, né? Mais anunciados em todo o mundo. E nós vamos ver no começo do Evangelho de Lucas aqui, nós vamos ver aonde 12 versículos aqui vão falar de um cântico de um homem, né, que viveu a sua vida para Deus, que passou por um momento de incredulidade, mas ele restaura a sua vida, ele restaura a sua visão, ele restaura a sua fé no propósito de Deus, e quando ele restaura a sua fé no propósito de Deus, o Espírito Santo vem sobre ele, envolve ele, o Espírito Santo vem, envolve ele, e ele vai declarar, irmão, sabe o que ele está declarando? Ele está declarando aqui sobre Jesus Cristo, ele está anunciando o Salvador, ele está anunciando o ministério do seu Filho, João Batista, não segundo a visão dos homens, não aquilo que os homens haviam dito para ele, não, segundo aquilo que o Espírito Santo estava direcionando, impulsionando ele, novamente um homem vivendo pela obra de Deus, pela fé em Deus, crendo em Deus, e quando ele creu, ele foi um homem usado por Deus, cheio do Espírito Santo. Deixa eu falar, e essa é uma palavra que eu quero trazer para você. Talvez você é alguém que conhece Deus, você é alguém que viveu para Deus, alguém que viveu para a obra, você já trabalhou, você já fez, não é? Você já entregou seu coração, você sabe que você é uma pessoa que tem uma piedade, você tem um temor pelas coisas de Deus, pelas coisas que são santas, você não é um incrédulo, você não é um ímpio, mas você é alguém que tem respeito por Deus, que tem respeito pelas coisas de Deus, mas talvez por algum momento na tua vida, em alguma situação, você passou ou está passando por um momento de incredulidade. Talvez até mesmo, até se afastou por um tempo da casa de Deus, se afastou por um tempo do seu propósito. Olha, o seu propósito tem que ser o propósito de Deus, irmãos. É o propósito que Deus escolheu para você. E talvez mesmo nesse tempo você se afastou, você deixou, você... Por algo que aconteceu na vida, por algumas circunstâncias, é como Zacarias. Por que Zacarias duvidou? Por causa que a circunstância da vida mostrava para ele. Ele já era um homem velho, a sua mulher já era uma mulher também de idade. Ele não via possibilidades naturais de acontecer aquilo que Deus estava falando, não é? E tem situações na nossa vida, muitas vezes, que levam o homem a um ponto de incredulidade quanto à palavra de Deus. Talvez você está aí... Talvez você está desviado, não desviado às vezes da igreja, mas provavelmente, ou talvez você pode estar desviado do seu propósito, não é? Desviado do seu chamado, daquilo que Deus tem para a tua vida, do plano que Deus tem para você, não é? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você se realinhar novamente a Deus, se você se realinhar novamente ao propósito de Deus, começar a falar aquilo que Deus tem falado sobre a tua vida, começar a anunciar aquilo que Deus tem anunciado sobre você, como Zacarias fez, quando ele anuncia o nome do menino, segundo aquilo que o anjo havia anunciado para ele, novamente ele está se realinhando àquilo que Deus fez com fé, acreditando naquilo que Deus ia fazer. E quando ele se realinha ao propósito de Deus, novamente Deus vem e usa aquele homem, um homem bom. Deixa eu falar para você, Deus quer te usar ainda. Eu não sei por que você parou, eu não sei por que você deixou, eu não sei qual é a circunstância da vida que mostra para você que não tem mais jeito, mas deixa eu falar para você, ainda tem jeito para você, ainda tem jeito para você. Eu não sei se é porque alguém te magoou, eu não sei se é porque aconteceu algo no teu casamento, eu não sei se é porque a tua saúde te pegou, eu não sei se é porque você foi decepcionado com alguma pessoa, você decepcionado com alguma liderança, ou social, ou dentro da igreja, não sei se você foi... decepcionado com a sua família, com seus pais, com seu esposo, com a sua esposa. Eu não sei se você foi decepcionado com aqueles que prometeram e quebraram a aliança com você, e por causa disso, isso gerou uma incredulidade no teu coração, e por causa dessa incredulidade você percebeu que tem consequências na nossa vida. A incredulidade, ela gera consequências, e talvez você afastou, você parou, você se aquietou, você deixou de fazer aquilo que era para fazer, você deixou de viver tudo aquilo que era para viver com Deus. Mas deixa eu falar para você uma coisa, ainda há tempo para você. Alinha a tua boca à boca de Deus, alinha a tua vida ao propósito de Deus, se desarma de toda incredulidade, se desfaz de toda mentira, de todo engano e de todo embaraço e volta para Deus, volta para o Senhor. Se você está longe da casa de Deus, se você saiu da casa de Deus,
Se você saiu da igreja do Senhor, deixa eu falar para você, é tempo de você voltar. É tempo de você escolher novamente por Jesus. É tempo de você escolher novamente pelo propósito de Deus na tua vida, porque Deus ainda vai te usar. Deus ainda vai te encher do Espírito Santo e você vai declarar com a tua boca não mais incredulidade, não mais morte, não mais decepção. Você vai declarar com a tua boca cheia do Espírito Santo vida. Vai declarar aquilo que Deus estava fazendo. Vai declarar Jesus Cristo. Vai anunciar o propósito de Deus, vai anunciar a vitória de Deus aqui nessa terra, vai anunciar a vitória da igreja aqui nessa terra, vai anunciar aquilo que Deus está fazendo, cheio do Espírito Santo. Você vai curar enfermos, expulsar demônios, você vai trazer pessoas ao arrependimento. É com você que eu estou falando, é com você que eu sei que seu coração está queimando, mas sabe por quê? Porque você é uma pessoa que teme a Deus, você é uma pessoa justa diante de Deus, né? Mas passou por um momento de incredulidade. Todos nós podemos passar, todos nós podemos chegar nesse momento. O que nós não podemos é parar aí. Todos nós pagamos um preço pela incredulidade. E um preço, às vezes, irmãos, não é fácil pagar. Talvez você está pagando um preço aí, como o de Zacarias. Deixou de aproveitar o melhor momento da vida dele. Não é? Mas não fique parado aí, não fica preso aí. Sai desse lugar. Sai daí agora. É tempo de sair. É tempo de se realinhar à palavra de Deus. Porque Deus quer te usar, Deus tem um plano com você. E deixa eu falar uma coisa, se Deus tem um plano na tua vida, se Deus tem um plano com você, e você sabe que Deus tem um plano com você, para te usar, e te usar não no sentido mal, te usar no sentido bom, de ser usado por Deus, de poder fazer parte desse plano maravilhoso de salvação e regeneração e libertação que Deus tem no mundo. É para isso que nós somos usados por Deus. É um bom uso de Deus das nossas vidas. E você vai ser usado por Deus, porque Deus quer usar você. Deus quer usar você dentro da tua casa. Deus quer usar você dentro da tua família. Deus quer usar você no teu trabalho. Deus quer usar a tua vida para trazer vida nessa terra. Deus quer usar você, assim como usou Zacarias e Isabel, para trazer vida, porque eles trouxeram um profeta, e o profeta trouxe restauração, o profeta trouxe salvação, o profeta trouxe um caminho sendo preparado. Preparou o caminho para o Salvador do mundo, preparou o caminho para Jesus Cristo. E você também é o profeta desta geração, que vai preparar o caminho para Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Se apega a Deus, que essa palavra seja uma motivação para você, não somente na mente, mas no teu espírito. Que ela possa tocar o teu espírito. Eu oro ao Senhor, que você seja tocado no teu espírito, que você seja movido no teu espírito, e essa palavra seja como uma chama que vai queimar dentro de você, e você não vai ter sossego até você voltar ao propósito de Deus, até de novo você assumir o teu ministério, até de novo você assumir o teu lugar no corpo de Cristo, até de novo você assumir o teu lugar na noiva, na igreja do Senhor, até de novo você assumir o teu lugar diante de Deus. Que Deus venha abençoar a tua vida e o teu coração, em nome de Jesus.